mães, a você que nos acompanha pelas redes sociais, ligado aqui na nossa comunidade João Paulo II. Estamos celebrando este terceiro domingo da Quaresma, que é um momento importante na nossa vida, na vida de nós cristãos, de nós católicos, pois é este tempo que nós estamos a meditar, a rever a nossa vida, a nos inflamar, a viver a grandeza da nossa fé, da fé cristã, da fé católica. Porque daqui a algumas semanas estaremos celebrando a Páscoa, que é o ápice, o ponto principal do ano litúrgico, da vida, do mistério da salvação e redenção da humanidade, para nós cristãos católicos. A palavra de Deus que nós escutamos, na leitura primeira do livro do Êxodo, nos fala desta aliança feita a nossos pais. Se nós formos lembrar, Deus se revela, se comunica a nós, desde quando escolheu Abraão, aos profetas, quando começou a conduzir o seu povo, tirando da escravidão do Egito. Então há esta aliança. Moisés recebe e coloca para eles a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, que são fios condutores para a nossa vida, para o nosso existir. A comunidade judaica, ao seguir os mandamentos, este decálogo, vai passar por um processo de purificação. E esta purificação os levará à aliança e à fidelidade a Yahvé. Pois após tanto tempo no exílio, após tanto tempo no Egito, assimilaram costumes pagãos. Também ao viver este tempo de peregrinação pelo deserto, contato com outros povos. Então foi havendo esta mistura, costumes, práticas pagãs, começavam a estar no vocábulo, na maneira de agir. Então precisava fazer uma aliança. E Deus, através de Moisés, com o decálogo, os 10 mandamentos, é que este fio, essa estrada a percorrer, que nos levará a tirar de nós os costumes pagãos e viver a fidelidade a Yahvé, fazer uma nova aliança. E nós, meus queridos, vendo o decálogo, estes 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos é em referência entre o homem e o místico, e o divino, Yahvé. Os outros mandamentos têm uma nova conotação. Então, o homem que tem uma vida espiritual, uma vida mística, uma aliança com Yahvé, é aquele homem que vai viver e testemunhar isto na comunidade. Por isso nos diz, não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Então estes mandamentos estão aí para quê? Para que as pessoas acordem, para que não vivam como os pagãos. Os mandamentos estão aí, meus queridos, não como algo que nos oprime. Infelizmente, as pessoas impregnadas de um costume, de uma sociedade que quer se tornar pagã, e estamos vivendo isto, nós estamos querendo, as pessoas estão impondo às pessoas um costume pagão, e este costume pagão de uma sociedade pagã vem diante de nós e colocar em nossa mente que os mandamentos, que a lei do Senhor, que a doutrina é algo que nos impede de ser feliz. Então, para que viver os mandamentos? Diz, não roubarás, não cometerás adultério, não seja falso, seja honesto, isto, aquilo, outro. Então, muitas pessoas querem nos apresentar isso como um obstáculo. Então diz, os mandamentos são obstáculo, a fé cristã é obstáculo, a doutrina é um obstáculo para a tua felicidade. Então vives no tudo é permitido, no tudo se pode, porque se diz que a doutrina, que os mandamentos são um obstáculo. Tu deves ser feliz, vive de qualquer jeito. Não, meus queridos e minhas queridas, os mandamentos e a doutrina não são obstáculos. Não estão para nos sufocar, mas a doutrina, os mandamentos, os sacramentos, os ensinamentos da igreja, da comunidade cristã católica, estão aí para dizer, caminhas, deves caminhar, vai transitar por estas orientações, que tu será
um homem e uma mulher que busca e faz a felicidade. Mas o mundo pagão está dizendo não. Viva no adultério, viva na desonestidade, viva no alcoolismo, viva nas drogas, viva em uma vida totalmente distorcida. O importante é tu ser feliz, tu fazer o que tu queres. Então, infelizmente, isto é colocado hoje em uma sociedade que busca viver o paganismo. Mas nós cristãos não. Nós católicos somos homens e mulheres que, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos ungidos para ter a vida nova em Jesus Cristo. Então não devemos ter vergonha, não devemos ter medo de viver a fé, de viver a doutrina, de viver o ensinamento, de viver o mandamento da lei de Deus, de viver os mandamentos da igreja. Os pagãos, aqueles que não têm fé, aqueles que não querem mudar de vida, poderão viver segundo essas regras do tudo é permitido. Mas eu, você, nós, não devemos viver assim, pois nós temos a lei do Senhor, a palavra, os mandamentos, os sacramentos, que estão aí para nos sarar, para nos curar, para nos conduzir à vida nova. Na leitura segunda, que nós escutamos, e aí está o cerne da pregação de Paulo. A pregação de Paulo, que ele tem na sua vida a experiência do Cristo pós-pascal, diferente dos outros apóstolos que tiveram a experiência do Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Paulo não conheceu o Jesus histórico, conheceu após a ressurreição. E Paulo, que se dedica à pregação a comunidades que são as chamadas comunidades pagãs, o povo pagão fora da cultura judaica, que não conheciam a Torá, a lei, o Antigo Testamento, nunca tinham ouvido falar de Abraão, de Moisés, dos profetas e assim por diante. E São Paulo está a dizer na pregação que diante de uma situação em que os judeus querem coisas mirabolantes, querem sinais extraordinários. Os gregos, os homens da sabedoria, do conhecimento. Então, para os judeus que querem sinais mirabolantes, para os pagãos, os gregos, as pessoas, os homens da sabedoria, do conhecimento, da filosofia, então para eles era inconcebível que um Deus morresse na cruz como um fracassado. Para os judeus, então, sinais, milagres, prodígios, trovões, relâmpagos e coisas que venham abalar para dizer que ele é verdadeiramente Deus. Para os gregos, como pode estar na cruz alguém morto e o que vai acontecer, o que vai mudar isto? E Paulo vai dizer que o anúncio que ele faz, ele anuncia a cruz do Senhor, pela paixão, morte e ressurreição. Pela cruz do Senhor, pela ressurreição, veio a vida nova. E esta ressurreição, que nós cristãos católicos somos testemunhas, e que celebramos na Páscoa anual, celebramos na Páscoa dominical, e celebramos na Páscoa diária, porque todos os dias é uma Páscoa para nós. O texto do Evangelho nos narra uma das viagens de Jesus a Jerusalém. Essa não é a última viagem, quando ele foi crucificado. Os judeus vão a Jerusalém para a festa da Páscoa, a libertação do Egito, que não é um único dia, é durante vários dias. Então vai a festa da Páscoa em Jerusalém. O templo de Jerusalém é visitado por judeus de Israel, por judeus fora de Israel, de pessoas que não são da cultura judaica, não são da religião judia. Então estas pessoas vão para o templo, vão nessa época pela festa, são caravanas, como tem muita gente que faz peregrinações, que vai, vamos dizer, aqui próximo, vai a São José de Ribamar, de moto, de carro, mas vai sem nenhum pico de fé, vai por ir.
Como também muitas pessoas podem sair daqui, vai para Aparecida, às vezes vai porque é um amigo, tem uma peregrinação, é um grupo, vai, mas vai para passear. Então, muita gente em Jerusalém, pessoas de outros povos, outros lugares, e é claro que uma avalanche de pessoas tem que ter um serviço para estas pessoas. E este serviço tinha as casas de troca da moeda, o câmbio, que é uma coisa normal e essencial e precisava, porque vinham pessoas de outros povos e no templo de Jerusalém não se colocava oferta de moeda fora, se não fosse moeda de Israel. Não se botava moeda de povos pagãos no cofre do templo. Então havia a casa de câmbios que trocavam, as pessoas que vinham de outros lugares trocavam as moedas e para que eles pudessem colocar a oferta no templo. Isso, certo, justo, era um serviço. Existia pessoas também, quem vinha que ia oferecer os animais no sacrifício, não ia fazer viagem, trazer touro, trazer cabrito, bode, trazer este pombo, isto, aquilo, outro. Então tinham as casas que tinham, vendiam, era um serviço, tudo bem, e deveria existir, tinha que existir isso também. A questão é que em determinado momento as pessoas não estavam mais servindo, não era mais um serviço. É verdade que as pessoas que queriam vender os animais tinham que manter os animais vivos, a alimentação, o seu salário, tudo bem. Mas a questão é que já se tornava uma exploração. Então, se um determinado animal custasse, por exemplo, vamos dizer, R$3, lá para os peregrinos que vinham já vendiam por 5, por 6, por 10. Então havia esta exploração. Deixou de ser um serviço para a coletividade, para ser uma exploração. Então visava somente lucro e não o serviço. E o trocar as moedas pela necessidade das pessoas, não trocavam pelo valor. Já queriam usurpar, levar vantagem, enganar. E é isso que Jesus vai e afasta estas pessoas. Se não as pessoas, mais 2, 3, porque ali diante não é um local pequeno, e quem seria para afastar esse povo todo? Tem vamos dizer, uma conversa, uma discórdia ali com um grupo. E nesse momento Jesus vai falar algo muito importante para a nossa vida hoje. Quando ele diz que se destruírem, ele reconstruirá em 3 dias. E a ideia das pessoas era o templo, o tijolo, pedra. E vão dizer, olha, mas levaram 40 e poucos anos, tu vai construir em 3 dias. Mas Jesus se apresentava como o templo. O seu corpo é o templo. Isto quer dizer que nós temos o espaço celebrativo. A nossa comunidade João Paulo II tem o templo, o seu espaço celebrativo, que a nossa comunidade se encontra para a Eucaristia, a comunidade se encontra para a catequese, para todas as funções, e é de grande valor. Porém, cada membro desta comunidade é templo do Espírito do Senhor, é templo do Espírito Santo, é morada do Altíssimo. Porque se nós partíssemos de um princípio que somente aqui no espaço celebrativo nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos templo do Senhor, então ao sair da porta nós poderíamos ser as pessoas que poderiam cometer as piores atrocidades. Poderíamos viver no alcoolismo, nas drogas, na briga, no adultério, na devassidão, e dizer, não, mas lá no templo, lá na igreja, eu estou rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá eu estou contrito. E Jesus, ao dizer que o corpo dele é o templo, e isso se estende a todos nós. Nós somos a habitação do Espírito. Nossos corpos físicos são a habitação do Espírito do Senhor. E se nós lembramos, o sacerdote, quando nos batiza, ele nos ungiu dizendo, o Cristo penetre na tua vida como este óleo em teu corpo. Por isso, meus queridos,
nós estaremos em nossas casas, em nossas famílias, no local onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, enfim, nós temos que nos tornar estes corpos vivos, o corpo de Cristo, o corpo de Deus entre as pessoas. É interessante esta palavra. E também, quando Jesus fala do templo, ele vai dizer: o zelo pela tua casa me consome. É importante isto também, este amor, esta paixão pelo templo. Essa tradução coloca me consome. É como se fosse, no discurso do hebraico, é como se nós tivéssemos assim, uma lenha, uma tora de madeira. E essa tora de madeira, ela é incendiada. Dela saem as chamas. E a chama vai ser alimentada, o oxigênio alimenta a chama, mas ela está queimando a madeira. A madeira é um material que está fornecendo as chamas. O zelo da tua casa me devora. E isso é algo que vem do profundo, do coração. Ou seja, quer dizer, eu amo. O zelo pela tua casa, algumas traduções colocam assim: o zelo pela tua casa me consome. Então é importante que nós cristãos, que nós católicos, vivamos essa dupla dimensão: o zelo pelo espaço celebrativo, o amor pelo zelo, o amor pela a comunidade, a igreja, a comunidade que vai além dos tijolos e das pedras, onde nós nos tornamos corpo de Deus, corpo de Cristo. A você, meu querido, a você, minha querida, que nos escuta, aos irmãos aqui da comunidade, vamos ter presente esta palavra do Evangelho que diz: o zelo pela tua casa me consome. Algumas traduções colocam: o zelo pela tua casa me devora. Isto quer dizer a paixão, o amor, a totalidade pelo espaço físico que nós zelamos, que nós cuidamos, mas o templo vai além das paredes do espaço físico. Mas o templo é o globo, é a terra, é qualquer lugar onde nós cristãos estamos para manifestar o amor de Deus. Amém?